Olá, turma! Vamos então dar continuidade às nossas aulas do quarto bimestre. E nessa aula, seria a nossa terceira videoaula, nós vamos falar sobre as transformações gasosas, tá? Bom, só recapitulando, como nós estávamos falando sobre termodinâmica, temperatura, calor, Então, nós vamos agora estudar como o calor e a temperatura ela influencia nas transformações gasosas, tá? Para isso, nós temos que primeiro saber que existem dois tipos de gases na natureza, os gases reais e os gases que são considerados ideais. Os gases reais são todos aqueles que são encontrados na natureza. E os gases ideais, que são também chamados de gases perfeitos, são aqueles gases que podem sofrer os três tipos de transformações gasosas, tá? E quais são essas transformações gasosas? Nós temos três tipos, tá? A transformação gasosa, que ela é chamada de isobárica, tá? Então, na transformação isobárica, como o próprio nome diz, e também porque nós devemos fazer uma relação, tá? Já que nós estamos trabalhando com gases, os três tipos de transformações que eles sofrem são na pressão, no volume e na temperatura, tá? A pressão, qual é o dispositivo que mede a pressão? O barômetro. Então, por isso que isobárica, ele lembra barômetro. E se lembra barômetro, ele lembra pressão, tá? Então, na transformação isobárica, o gás, ele não sofre uma mudança de pressão. Ou seja, a sua pressão se mantém constante, tá? Pressão constante. Então, se eu tenho uma pressão constante, eu não vou utilizá-la na fórmula. Então, como que eu calcularia, tá? O volume ou a temperatura, tá? Entre dois gases, geralmente eu falo de dois gases ou de um estado inicial e de um estado final, tá? De um gás que sofreu uma alteração de temperatura ou de volume e que manteve a pressão constante. Então, a fórmula seria V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Onde? O que significa cada letrinha dessa? Ó, V, volume, T, temperatura. E detalhe, todas as vezes que eu trabalho com temperatura de gases, tá? Essa temperatura, ela obrigatoriamente precisa estar em Kelvin. A temperatura, ela vai estar em Kelvin. Então, quando o exercício der essa temperatura em graus Celsius, eu tenho que transformar em Kelvin. Como eu faço essa transformação? Utilizando a fórmula de transformação entre Kelvin e Celsius, que seria TK é igual a temperatura em Celsius mais 273, ok? E aí, então, eu consigo calcular essa temperatura em Kelvin para, então, dar continuidade ao exercício, ok? Qual é o outro tipo de transformação? O outro tipo de transformação, ela é chamada isovolumétrica, isométrica ou isocórica, tá? Nós utilizamos mais o nome de isovolumétrica, mas, como eu estou dizendo, ela também pode ser chamada de isocórica ou isométrica. Mas, na transformação isovolumétrica, o que vem a significar essa transformação? Como o próprio nome diz, ó, o iso vem de igualdade, tá? E volumétrica lembra volume. Então, nesse tipo de transformação,
o volume se mantém constante nos estados inicial e final, tá? Então, eu tenho aqui um volume constante, volume gasoso, tá? E aí, eu tenho, então, a fórmula P1, que divide T1, que é igual a P2, que divide T2, ok? Onde pressão, P é pressão, pressão inicial, pressão final, temperatura inicial, temperatura final. Mesmo caso da isobárica. Quando eu estou falando de gases, obrigatoriamente a temperatura necessita estar em Kelvin, ok? Bom, então vamos à próxima. A próxima, ela seria a isotérmica, tá? Isotérmica. Que tem, né, o significado apenas, ó, iso, igualdade, térmica, lembra temperatura. Então, nesse caso, o que eu tenho? Uma temperatura constante, tá? Uma temperatura constante. E se eu tenho uma temperatura constante, como é que eu calculo, tá? No caso, pressão e volume, porque aqui só pressão e volume desse gás que vão se alterar, né? Como eu faço isso? Então, seria P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2, ok? Ah, professora, mas de onde foi que veio, né, todas essas fórmulas, né? É óbvio que essas fórmulas elas não vieram do nada. Elas vieram de uma equação, tá? Que é chamada de equação geral dos gases. Que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Aí eu tenho a equação geral, a equação universal, tá? As equações para calcular a temperatura interna. Essa parte de transformações gasosas, ela é uma parte assim que tem bastante fórmulas, mas é uma matéria bem fácil. Desde que você assista as videoaulas e saiba o que significa cada letrinha, não tem erro. Então, eu tenho, ó, a equação geral dos gases, tá? Na equação geral dos gases, eu vou ter tudo, ó. Pressão 1, que é pressão inicial, vezes volume inicial, dividido por temperatura inicial, que é igual a pressão final, vezes o volume final, dividido pela temperatura final. Aí, o que acontece? De acordo com o tipo de transformação que esse gás sofre, eu vou tirando as letras. Então, se é uma transformação isobárica, eu vou tirar a pressão, as duas pressões, né? Então, aí eu ficaria com P1 e com V1, T1, V2, T2. Se a transformação ela for de volume, então eu vou cortar o volume. E se for de temperatura, né, uma transformação isotérmica, eu corto a temperatura, como eu já demonstrei anteriormente, tá? E aí eu tenho também a equação universal dos gases, tá? E eu já vou mostrar para você. A equação universal dos gases, ela também é conhecida como equação de Clapeyron, tá? Ó, equação de Clapeyron. Coloquei errado, é Clapeyron. Clapeyron.
tá? Que também é chamada de equação universal dos gases. E como que ela é calculada? É pressão vezes volume, que é igual ao N, porque N é o número de mols que vocês aprenderam em química, vezes o R, que é uma constante universal dos gases, que o exercício vai dar para vocês, tá? Ela pode valer 0,083 ou 8,31, mas o exercício sempre vai dar o que vocês vão ter que usar, vezes o T, que vem de temperatura, tá? Então, ó, pressão, volume, número de mols, constante universal dos gases e temperatura. E esse N, como vocês já devem ter aprendido em química, ele pode ser calculado, né, através do quê? Da quantidade de massa gasosa dividido pela massa molar do gás. Vamos supor que eu esteja falando aqui do O2, né? Aí eu tenho que saber a massa atômica do oxigênio, que é 16, e aí eu multiplico pela quantidade de moléculas, que é 2, que vai dar 32. Então, aqui eu achei o MM, que é 32, tá? A quantidade de massa, geralmente, o exercício dá, e aí, então, quando eu divido uma pela outra, eu acho o número de mols que é necessário na fórmula, ok? Bom, essa nossa aula, ela fica por aqui, tá? E nós iremos dar continuidade à nossa próxima aula com a segunda lei da termodinâmica. Fiquem atentos na plataforma para as orientações para os exercícios, ok? Beijo grande, até mais e fiquem atentos. Estamos no final do quarto bimestre. Bye, bye!